Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, a paz de Deus. Eu quero colocar esse vídeo no grupo, por isso que eu estou saudando os irmãos. E quero direcionar também para o irmão Isaías e para a irmã Thali. Porque eu estava muito provada há 4 anos. Muito provada mesmo. Uma prova que eu carregava dentro de mim, só eu e Deus. Nem o meu esposo sabe. Eu falava para ele que eu não tinha memória mais. Ele não acreditava em mim. Falava para mim que eu era uma ótima advogada, que eu era a melhor advogada da região, porém quem sabia era eu e Deus. Era como se Deus tivesse tirado toda a minha memória na minha profissão. Eu não conseguia mais entrar no meu escritório, fazer o meu serviço, eu não lembrava mais as leis, as doutrinas, né, na advocacia, não lembrava nada, porque faz 4 anos que eu voltei daquele lugar, né, daquela penitenciária, e quando eu retornei para casa, eu já dei de encontro com o falecimento da minha mãe, depois veio o falecimento do meu pai, e eu não conseguia trabalhar, e eu estava pedindo a Deus que me socorresse, porque eu não queria mais trabalhar, já tinha falado que ia me desligar do quadro da OAB, porque não sentia comunhão mais em trabalhar como advogada. Eu não conseguia, toda vez que eu ia no fórum era uma humilhação, toda vez que eu chegava lá para conversar com o diretor de cartório ou até mesmo para despachar com o juiz, alguém falava assim: por que você está aqui ainda? Por que você não mudou de cidade? Você é muito assim, muito ousada. E eu chegava chorando em casa. Para mim era um martírio eu ir no fórum, ir nos bancos onde eu sou muito conhecida, e na época saiu na mídia, então eu fiquei envergonhada, e eu vinha lutando contra a minha consciência, contra a minha mente e contra a minha memória, porque eu não estava lembrando. Por mais que eu pagasse algum aplicativo na internet para me ensinar, eu não conseguia fazer com as minhas mãos. Às vezes eu fazia, eu pegava ações para fazer de irmãos, né, na fé, mas sabe quando você faz e não faz com aquela certeza de antes? Porque quando eu não era crente, eu fazia com tanta paixão, mas com tanto amor, que questão de 2, 3 dias o resultado já vinha. Na época tinha uma juíza aqui em São Joaquim que parecia que nós comunicávamos, mas nós nunca comunicou. Eu entrava com os processos, ela dava sempre positivo para mim na justiça. Com isso fui angariando muito cliente, o que combinou naquela história. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu tinha falado para o Adilson que eu ia entrar no site da OAB e ia fazer a exclusão da minha OAB, porque eu não queria mais trabalhar de advogada. Eu queria fazer o trabalho aqui de dona de casa, queria ser esposa e queria só servir a Deus. Porém, ele sabe que nós passaríamos uma grande prova, né? Porque só o salário dele não dá para sustentar. Porém, o Senhor tinha feito uma profecia lá atrás que ele não precisava da advocacia para me sustentar na terra, e que ele ia me ensinar a ser advogado do povo, que ele ia me ensinar a ser advogada das pessoas oprimidas, aflitas, que muitas vezes eu trabalhei, irmãos, e não recebi. Muitas vezes eu entreguei processos na mão de irmãos nossos, né, não dessa igreja, de outra igreja, de irmãos, processos resolvidos, questão de dias, e a pessoa falava: não vou te pagar. E eu não entrava contra elas. Nunca entrei contra o irmão na fé. Louvado seja Deus. Aí é o seguinte, irmãos, quando eu entrei em janeiro de 2023, dentro daquela reunião do ministério aí na comunidade, na hora da palavra, o Senhor deu um curto-circuito na minha mente. E eu fiquei na comunhão. Não aconteceu nada, mas eu senti algo diferente na minha memória. Vim embora. E vem passando os dias, outra reunião, agora a assembleia. E hoje eu estava num lugar, eu comecei a pensar, né, que depois que eu cheguei dessa reunião da assembleia, eu cheguei diferente. Eu senti que eu cheguei renovada, eu senti que eu cheguei restaurada. Parece que Deus restaurou as minhas forças e parece que eu esqueci tudo que passou. Toda a tristeza, a angústia que eu passei lá atrás. E aí eu estava num lugar hoje, por volta de umas 3 horas da tarde, e eu estava com fone de ouvido, né? Porque sempre quando eu vou na academia eu levo fone de ouvido, porque às vezes eu tô ouvindo estudo bíblico, ou ouvindo palavra ou hino, e aí do nada o Bluetooth apagou.
e eu não conseguia ouvir mais. E aí uma voz soou no meu coração e no meu ouvido e começou a falar sobre leis, sobre decretos-leis, sobre coisas do Conselho Nacional de Justiça, coisas que nem existem ainda. Começou a aparecer um monte de peças profissionais para mim, um monte de petições que eu não sabia mais fazer, e a minha memória foi voltando, e o Senhor foi me visitando, e eu corri para uma parte lá da academia, onde eu poderia ficar fechada sozinha, comecei a manifestar. Do outro lado do meu ouvido, o Senhor falava: vou ensinar uma nova forma de orar para você, vou te surpreender, você não vai mais ter esse método de oração, você não vai me pedir mais nada nas suas orações, agora você vai ouvir o que eu quero falar. Aí o Senhor falava para mim: eu vou te falar como é que está a Ásia, eu vou te falar como é que está a África, eu vou te falar como é que está o continente europeu, eu vou te falar como é que está o Vale de Jequitinhonha, eu vou te falar como é que está Francisco Morato e todas as cidades daqui do Brasil. E o Senhor me visitava e eu ia até numa visão que eu tinha tido antes, mas eu achava que era coisa da minha carne. O Senhor me mostrava a casa do irmão que é presidente dessa igreja, ancião presidente, mas eu falava: não, não é. Mas aí aprove ao Senhor que eu entrasse dentro da sua casa, e aí eu pude ver que era verdade aquela visão, e eu pude ver que você se dá a gastar pela obra, aleluia. Porque, Senhor, eu falava: por quê? Como que uma mulher, Senhor, uma moça tão nova, esposa do nosso ancião, como que ela não poderia ter um dinheiro para gastar com si própria? Como que ela não podia ter condições para fazer as coisas para ela? Mas o que que eu vejo? Eu vejo sempre ela viajando, eu vejo sempre ela largando tudo pela obra, eu vejo sempre ela junto com o marido dela, entrando, saindo de igreja. Glória a Jesus. Eu não conseguiria, então estou aprendendo com ela, que é mais nova do que eu tenho 47 anos de idade, ela deve ter o quê? 26, 27, 28? Deve ser essa idade que ela tem. E aí eu fico pensando: nós somos julgados, não adianta ter mais experiência, menos experiência, nós somos humilhados, mas o Senhor me ensinou lá dentro da penitenciária a igreja cristocêntrica. O Senhor me ensinou o amor, o perdão. A gente tem que perdoar 70 vezes 7 todos os dias, e perdoar aqueles que nos fazem mal, e orar por aqueles que nos perseguem, e fazer sempre o melhor para o Senhor. Não é para ninguém, é para o Senhor. Então eu pude ver isso, e hoje eu estou dando glória a Deus, irmão, porque entrei nesta igreja e o Senhor fez uma obra na minha mente, na minha memória, e hoje estou trabalhando o dia inteiro. Ontem também no escritório, não conseguia entrar lá, irmãos. Eu não conseguia entrar no meu escritório, eu já ia ter que fechar, porque pegava muitas ações, mas não conseguia fazer, não conseguia dar andamento. E aí ontem, hoje, eu estou fazendo os processos tudo, estou olhando para casa. Quando eu estou muito atarefada, o meu esposo me ajuda, ele limpa a casa para mim, organiza tudo, ele só não faz o almoço, mas o resto ele me ajuda aqui também, porque ele trabalha à noite. Então ele me ajuda aqui, eu vou para o escritório, quando eu vejo, já estou tratando das coisas jurídicas da igreja, ajudando os irmãos, e o Senhor tinha falado que ia ser desse jeito, que ia fazer uma obra, que ia soltar a minha mente, quer me dar um alvará de soltura. Todo mundo falava: mas que alvará de soltura é esse? É colocar dinheiro na sua mão? Não, não era colocar, só eu sabia que era libertar minha mente, porque minha mente estava presa, minha mente não sabia mais o que era trabalhar como advogada. E hoje, lá dentro daquela academia, onde muitos julgam, né? Mas louvado seja Deus que eu estou ali por orientação médica, e ali eu vou em 2 academias, faço crossfit, faço musculação, e o Senhor visitou a minha alma dentro daquele lugar hoje, me ensinou a orar, falou para mim que vai mostrar as necessidades, que vai revelar, que vai dar visão. Aleluia, Jesus. E eu gosto de fazer tudo junto com a Dilson, porque eu tô aqui com ele, irmãos. Chamei ele para fazer esse vídeo, porque é bom que a gente faça tudo na mesma comunhão, para que nenhum dos dois tenha surpresa com relação ao outro. E eu tô contando essa obra. Eu falei para ele que tinha um milagre para contar, e não era com relação a dinheiro, mas pode vir, a consequência pode ser isso, porque agora eu tô conseguindo trabalhar
Tô tendo que acertar a minha mente, porque é muita informação. O Senhor mostrou muitas leis que vão surgir no país. Muitas leis, muitos decretos, leis, muita coisa vai vir. E o Senhor falava para falar para os irmãos. Quem sou eu para falar para os irmãos? Vou falar para o meu esposo que a igreja tem que estar preparada. A igreja tem que estar preparada para a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Aqueles que não pregam doutrina vão começar a pregar doutrina. Porque o Senhor voltará. E aquela que tiver com a lâmpada acesa vai subir. Aleluia, Jesus. É isso que eu tinha para falar. Eu agradeço de alma esse ministério que foi gerado primeiro no coração de Deus. E depois foi entregue por irmão. Porque, irmão Isaías, eu falo de alma, se o irmão deixar a presidência, esse ministério cai. É certeza que eu falo, porque o irmão viu, né? Na hora que o irmão falou que ia renunciar, a igreja inteira levantou, unanimidade. Pode bater o tanto que for, que quando a doutrina é bíblica, os irmãos agradecem. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê força para vocês, para um fortalecer o outro. Que o amor de vocês cresça um pelo outro a cada dia. Que ela seja cada dia mais companheira, mais do que ela já é. Porque o irmão agarrou os filhos dela como seus. E ela é grata a Deus por isso. Se ela não sabe fazer uma coisa ou não sabe fazer outra, a gente está aqui para ensinar, para aprender. Porque, irmãos, você saber fazer coisas exteriores é fácil. Vem uma secretária me ajudar aqui, eu não preocupo se ela sabe trabalhar, eu preocupo se eu posso confiar nela. Então, é o seguinte, agora, aquilo que está oculto, por exemplo, a simplicidade que vem de dentro, a humildade que vem de dentro, isso eu encontrei em você, irmã Thali. Isso eu encontrei, você é uma mulher simples, né? Uma mulher que está aprendendo assim como nós. Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus seja louvado. Amém.